Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no salmo mais conhecido das Escrituras, que é o Salmo 23. Nós sabemos de cor este salmo, numa versão mais antiga, nós sabemos, mas eu pedi para colocar aqui na NVI para lermos juntos. Né? Então quero convidar os irmãos para, vamos lá? O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos, tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Vamos orar. Querido, nós estamos diante do Senhor e diante do Senhor nós queremos oferecer louvores ao Senhor. Nós queremos dizer para o Senhor da nossa satisfação em conhecer o Senhor, em amar o Senhor, em seguir o Senhor, em nosso desejo de ser como o Senhor, e nós queremos expressar isso. E gostaríamos também, ó Deus, que o Senhor, na sua infinita graça e bondade e misericórdia, pudesse abrir as nossas mentes para entendermos a palavra do Senhor. Que o Senhor nos falasse, meu Deus, nesta noite, falasse ao meu coração e ao coração dos meus irmãos também. Trouxesse assim uma convicção para nós e que a palavra do Senhor jamais saia do nosso coração, para não pecarmos contra o Senhor. Obrigado a Deus, porque este salmo reflete uma verdade. Foi uma verdade para Davi e também, ó Deus, é a verdade para todos aqueles que experimentam o Senhor como seu pastor e como seu anfitrião. Nós adoramos o teu nome, no nome de Jesus, rogamos, ó Deus, estas bênçãos. Amém, Senhor. Esse salmo foi escrito por Davi. Davi, nós conhecemos, ele era filho de Jessé, não é isso? Neto de Obed, bisneto de Boaz, estou certo? Estou certinho? Bisneto de Boaz e Ruth. Então era Davi. E ele era pastor de ovelhas. E num determinado momento da vida dele, da sua vida, ele quis falar um pouco da sua relação com Deus, do seu relacionamento com Deus. Ele era um homem segundo o coração de Deus. E ele pensou, como que eu poderia expressar poeticamente esse meu relacionamento com Deus? E ele escolheu duas figuras que têm tudo a ver com a sua vida. A primeira figura é a figura do pastor. Ele era pastor de ovelhas, conhecia o animal como ninguém, sabia que a ovelha é um animal dependente, que precisa de uma pessoa para conduzir, para comer, para tomar água, precisa de ser protegida. Então, Davi, quando pensa no seu relacionamento com Deus, ele pensa, em primeiro lugar, na figura do pastor, entendeu? Por isso que ele fala de pastor, verdes pastos, águas tranquilas, condução pelo caminho certo, a presença constante do pastor no perigo, fala sobre vara e cajado, tudo aponta para esse relacionamento do pastor com as ovelhas. E aí eu quero destacar algumas coisas nesse texto. Do versículo 1 ao versículo 4, Davi vai comparar a si mesmo como uma ovelha e vai dizer que Deus é o seu pastor. Então, em primeiro lugar, ele começa dizendo o Senhor. Ele chama Deus de
Senhor. E existem várias palavras do Antigo Testamento que falam, são palavras que traduzem o nome de Deus. Deus é tão grande, Ele é imenso, que nós temos várias palavras no Antigo Testamento para falar dele. Cada palavra reflete um aspecto de Deus. Nesse caso, ele escolhe uma palavra importante, é o tetragrama, nós traduzimos como Yahvé ou como Jeová, onde aponta Deus como o Eterno, ou aquele que sustenta uma relação de aliança com o seu povo. O Deus eterno, que é fiel à aliança, ele tem uma aliança, ele tem um acordo, e ele zela por essa aliança. Então ele escolhe essa palavra, ele diz, o Senhor. Mas ele vai dizer que o Senhor é o seu pastor. Ele diz, é o meu pastor. Deus não é alguém distante de mim. Ele é meu amigo. Ele me conhece de fato. Ele é o meu pastor. Então, ele analisa a sua vida, já numa caminhada com o Senhor, ele diz o seguinte, ele é o meu pastor. Ele cuida de mim. Eu dependo dele e ele não se ausenta de mim. Ele diz, por isso, nada me faltará, na versão antiga, e na versão da NVI, corrige, porque literalmente o texto significa, eu não terei falta de nada. Aí diz, de nada terei falta. Literalmente eu não terei falta de nada. É diferente dizer, nada me faltará, para dizer que eu não terei falta de nada. É bem diferente. Porque eu já ouvi pregações neste salmo, e a pessoa dizia o seguinte, se o Senhor é meu pastor e nada me faltará, significa que eu tenho tudo. Eu tenho tudo que eu quero. Eu posso ter, então eu quero qualquer coisa que eu quiser, eu posso ter, porque Deus é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Mas o texto diz, de nada terei falta. É bem diferente. Porque nada me faltará, tem Deus assim como se fosse uma dispensa, um dispenseiro. E a gente pode usar o que a gente quiser. Nós temos, eu tenho o desejo de ter um carro, o tipo do carro, então eu vou ter esse carro. Ou vou ter uma casa na praia, tudo que eu quiser, eu terei. Mas o texto diz, de nada terei falta. Tem gente que não tem falta de nada, tem tudo, e só vive reclamando. Está sempre achando que poderia ainda ter algo melhor, que poderia ter mais. Outros vivem dificuldade, enfrentam limitações, mas estão plenamente satisfeitos. Então é essa a ideia. O Senhor me satisfaz. O Senhor, eu estou satisfeito com Deus, eu estou contente com Ele. Ele não me deixa faltar coisa alguma. O que é necessário para a minha vida, eu tenho. E Ele não vai deixar faltar o que é necessário. Então, Davi olha para a sua vida, ele começa a pensar, ele diz assim, Deus nunca deixou faltar nada. O básico, para a minha vida, para a minha sobrevivência, Deus não deixou faltar nada. Então, é possível que você vai se identificar com isso também. Você passou por dificuldades, por muitas dificuldades, já passou na vida, mas está vivo aqui. Por quê? Porque Deus sustentou a sua vida. Porque o Senhor é o seu pastor. Então nós podemos ficar tranquilos quanto à nossa provisão. Como Jesus, ele reafirmou no Sermão do Monte, se Deus cuida das aves, alimenta as aves, e se Deus dá roupa aos lírios, veste os lírios, Ele vai fazer o mesmo, o básico Ele nos dará também. Jesus ensina isso no Sermão do Monte. Não é? Deus promete as coisas necessárias. Ele não tem compromisso de nos dar, segundo Augusto Nicodemos, o pudim. Ele dá o arroz, o feijão, não é isso? Mas ele não promete assim o pudim, mas ele dá. O pudim são as coisas que nós
que nós temos, que não são necessárias para a nossa vida, mas Ele dá para a gente, né? Isso aqui é um exemplo. A gente vive sem isso, mas ele dá. Mas o compromisso dele é de nos dar as coisas que são básicas para a nossa provisão. Então, o salmista diz que não faltou comida, Davi diz, versículo 2, em verdes pastos me faz repousar. Essa é uma questão, Davi era pastor de ovelhas e a Palestina é bem diferente do Brasil, né? É uma região bem difícil, tem muito deserto. Tem lugares que fica 6 meses sem chover. E aí como é que vai ter plantação, como é que vai ter alguma coisa, né, para se comer? Então tem regiões difíceis, de deserto, eles têm dificuldade com isso. Mas mesmo assim, Davi era o pastor e ele saía para buscar um pasto, comida para a ovelha. E ele está dizendo que Deus faz a mesma coisa. Deus, mesmo nas dificuldades, Deus não deixa faltar nada. Deus não deixa faltar comida. Ele diz, Ele em verdes pastos me faz repousar. Também ele diz sobre a água, versículo 2, e me conduz a águas tranquilas. Porque a ovelha é um animal medroso, muito medroso. Ela tem dificuldade na visão, ela se assusta com qualquer coisa, ela se perde, e aí ela precisa de águas. A geografia da Palestina, pensa bem, você tem lugares com 2.800 metros de altitude e outros 400 metros abaixo do nível do mar. Então, esse relevo complicado, difícil, então as águas, as cachoeiras, as águas correm de maneira muito violenta. Mas ele diz assim como Davi diz, Deus me leva para me dar águas tranquilas. Ele me leva, ele sacia a minha sede, mas ele é cuidadoso para comigo. Ele me leva em lugares de águas tranquilas. Também diz, refrigera a minha alma. Restaura a minha alma. Restaura a minha vida, restaura o meu vigor. Ele me dá forças. A NVI diz, restaura o meu vigor. Essa palavra é muito importante para nós. Deus é aquele que restaura o meu vigor. Davi fala sobre isso. E ele falou, a gente lê a história de Davi, e ele passou por tantas situações difíceis na sua família, e também o seu próprio sogro, que era o rei de Israel, Saul quis matá-lo, e durante muitos anos Saul quis matar o próprio genro, com um exército atrás de Davi, Davi inocente, mas Saul procurando matá-lo. E certamente teve momentos, e a gente lê nos Salmos, e a gente lê também nos livros históricos, de Davi assim desanimado, triste, ele está muito triste com aquilo. Mas depois nós vemos Davi reanimado, cantando, compondo, tinha salmos de lamentos, mas depois ele coloca salmos como esses salmos de exaltação, de adoração a Deus. Então ele diz, o Senhor é que restaura o meu vigor. O Senhor restaura o meu vigor. Então, é algo assim para a gente também, para a vida da gente. Deus não é apenas o nosso provedor, mas também é o nosso restaurador. Então, quantas vezes, né, na vida da gente, nós passamos momentos muito difíceis mesmo, todos nós passamos, e estamos cansados, às vezes prostrados, e a gente diz assim, eu acho que eu não vou levantar daqui, eu acho que eu não vou sorrir nunca mais na vida, eu acho que a minha vida nunca mais será a mesma. A minha vida nunca mais será a mesma. Às vezes passamos por situações muito difíceis, estamos cansados e prostrados, e a gente cansado para dar mais um passo. Mas a Bíblia diz que Deus, se nós somos ovelhas do Senhor, se Ele é o nosso pastor, Ele vai restaurar o nosso vigor. Então tem muita gente, vivendo aqui na igreja, eu sou testemunha de muita gente com vigor restaurado. A pessoa estava muito cansada, muito desanimada, e passou por uma situação muito difícil, mas o Senhor restaurou
o seu vigor. Não é essa a sua história também? Não é essa a minha história? Será que nós não podemos pegar esse salmo e dizer, esse é o meu salmo? Não é por isso que esse salmo é tão popular, que ele é tão conhecido, que é tão amado também? O Senhor é aquele que restaura a nossa alma cansada, nosso cansaço. Também o Senhor é aquele que nos dá direção, o texto diz, não é? É aquele que nos guia, né? Guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. O Senhor é aquele que nos guia no caminho certo. Esse é o significado. Ele nos guia pelo caminho certo. A ovelha, como eu disse, é um animal que ele se perde. Por isso que o pastor precisa, no final da tarde, conduzir a ovelha para o aprisco, né? Ele conduz a ovelha. E Jesus fala de ovelha perdida, né? Uma ovelha se perdeu. Se perdeu porque, não por rebeldia, a ovelha se perdeu porque por distração. E aí não sabe achar o caminho de casa. O pastor vai atrás, não é isso? É o pastor que vai atrás. A ovelha não consegue achar o caminho de casa. Aí o pastor vai atrás. Não foi rebeldia da ovelha, ela está lá assustada, ela está apavorada, quer voltar para casa, mas ela não consegue. Tem animais, né? Você pode deixar em qualquer lugar, ele vai voltar para casa. Ele vai encontrar o caminho. A ovelha não é assim. Depende do pastor. Então, depende da direção. Então, olha só, na vida da gente, você vai perceber isso também. Você que entregou sua vida a Jesus, você confia nele há muito tempo, você vai perceber, analisa a sua vida, e você vai pensar assim, eu tomei as decisões certas na minha vida, não foi tanto por minha causa, foi o Senhor que me guiou. Não fui eu que fiz, não fui eu assim, isso não se deve a mim, entendeu? O seu casamento, por exemplo, pensando no casamento, se você tivesse casado com aquela outra pessoa, não é? Que seria da sua vida, né? Quantas pessoas aqui podem dizer assim, graças a Deus eu não me casei com tal pessoa. Graças a Deus eu não me casei. Entendeu? E por quê? E aí você vai entender quem foi que livrou você, que entendeu? Mudou a sua vida. Às vezes você ia optar por uma outra cidade, uma outra profissão, você já tinha alguma coisa assim para... tinha uma decisão para fazer, que ia mudar tudo na sua vida, e você não tomou aquela decisão. E você pensa assim, se eu tomasse, seria uma tristeza para a minha vida se eu fizesse aquilo. Mas quem foi que guiou você no caminho certo? Embora você quisesse outro caminho, aí trouxe você aonde você está. Sabe quem? O Senhor. Não foi você quem dirigiu os seus caminhos, foi o Senhor. E sabe por que Deus não deixou você se dá mal? Por causa daquilo ali, por amor do seu nome. Porque Deus tem uma aliança. Davi fala, Deus tem uma aliança, fez uma aliança, né? Há um acordo de cuidar do seu povo, de dirigir o seu povo, de proteger o seu povo. Há uma aliança. E Deus é fiel à sua aliança por amor do seu nome. Deus, ele honra o seu próprio nome. Deus tem zelo pelo seu próprio nome. Aquilo que ele promete, ele faz por causa do seu nome. Nós não conhecemos tanta gente assim, que protege o nome, entendeu? Tem gente que tem medo, pavor de dívida. Por quê? Por causa do seu nome. Eu tenho um nome a zelar. Diz uma coisa e diz, não, eu tenho um nome. Pastor Acre falou aqui, antigamente, do fio do bigode, né? Não é isso? A pessoa se comprometendo, eu tenho um nome, eu assumi. Eu me lembro do avô de Fernanda, né? Já seu Pedro Figueira aí, parente dos Figueiras aqui, da igreja. Mas o Pedro Figueira, já doente, com câncer, ele tinha passado numa loja e falou assim, eu vou comprar os pneus do meu carro aqui. Tinha um Fusca, né? Eu vou comprar o pneu do meu carro aqui. E aí foi para casa, doente, o filho caçula saiu para fazer isso, e comprou em outro lugar. Mas ele ficou muito triste. Muito triste. Eu lembro dele exortando o filho.
eu prometi que eu ia comprar naquele lugar. Mas papai, eu achei mais barato, não importa, é o meu nome. A Bíblia diz, então, que Deus, Ele, por amor do seu nome, Ele nos guia no caminho certo. Por amor do seu, Ele ama o seu nome. Ele é fiel. Paulo diz, se formos infiéis, Ele vai permanecer fiel, porque não pode negar a si próprio. No versículo 4, ele diz, mesmo quando eu andar, porque na versão antiga diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, né? Ainda. A NVI diz, mesmo quando eu andar pelo vale de trevas e morte, porque ainda que eu ande, dá a ideia que pode ser que eu não ande, porque eu não passo por momentos assim. Ainda que eu ande, pode ser que um dia que eu não ande. Mas o texto diz, mesmo quando eu andar, sabe por quê? Porque a gente anda. Tem dias difíceis, você já passou por momentos difíceis. O luto, enfrentando a doença em casa, a sua própria. Então, mesmo que eu ande pelo vale de sombra da morte, ainda assim, olha só, vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Então a questão não é se nós passaremos por momentos muito difíceis. Certamente passaremos, mas uma certeza nós temos, não estaremos sozinhos. E aqueles que já passaram por momentos assim, podem ter certeza, eu não estava sozinho ali. Eu chorei, mas eu não estava só, porque o Senhor estava comigo. O Senhor estava comigo. Então Davi analisa a vida e diz, eu passei momentos dificílimos, como ele passou, né? Vale de trevas e de morte, a minha vida teve por um fio, mas olha só, eu estou aqui para contar a história, pois tu estás comigo, o Senhor não me abandonou, nos momentos mais difíceis, o Senhor estava ali comigo, por isso ele diz, eu não temerei mal algum, eu não vou ter medo. Então, por isso, a gente tem que parar de ficar nervoso com as coisas, né? Apavorado, crente apavorado, né? As coisas nem aconteceram ainda, a pessoa já está desesperado, já. Está nos olhos, né? Nem aconteceu, nem chegou o diagnóstico ainda, né? Nem chegou a notícia, né, de que você mesmo vai ficar... não, estou sabendo que a empresa vai demitir... seja a Petrobras, a Transpetro, a Halliburton, sei lá, a empresa vai demitir, vai ter muita demissão, nem chegou, o indivíduo já está apavorado, já está com... Espera aí. Se acontecer, não tem que ter temor. Por quê? Porque o Deus eterno, o pastor, que zela pelo seu nome, Ele está conosco. Então não há por que temer. Então, deixe de ser nervoso. Deixe de ser nervosa. Então, não estranhe se o caminho certo passar pelo vale da sombra da morte. Porque passa. A tua vara e o teu cajado me protegem. O pastor, que é Deus, está armado para proteger a sua ovelha. Ele nos guarda. Deus cuida da vida da gente, como o pastor cuida das suas ovelhas. Então, ele nos protege. Nos guarda, né? Todo dia existe um inimigo contra nós, um inimigo feroz, Satanás está contra nós, mas Deus tem cuidado, Deus nos protege, Ele nos guarda, Ele é poderoso para nos guardar. Ele é poderoso para nos guardar. Então Davi analisa a sua vida, e ele pensa o seguinte, ele chega à conclusão que Deus foi aquele que foi sua provisão, não deixou faltar nada, que o guiou, restaurou e protegeu. Chegou a minha vida, fazer uma análise da vida. Deus proveu, guiou, restaurou e protegeu. Faça uma análise da sua vida, a sua vida com Deus. Será que você não vai chegar a essa conclusão também? Será que você não deveria ser mais grato, eu e você, gratos a Deus, mais gratos ainda, né? Viver uma vida com mais contentamento, menos reclamação,
mais contentamento. Sabe, olha só, o Senhor, tão bom, não faltou nada, protegeu, guardou. E eu gosto de lembrar uma coisa, né? Teve um momento na minha vida muito triste aqui em Macaé, muito triste, eu estava muito mal. E a minha mãe apareceu de repente. Apareceu, não chamei, minha mãe apareceu solteiro, sozinho. Minha mãe aparece, não está sabendo de nada. Ela só me vê triste. E ela contou uma história assim. Ela disse que lá no Arraial do Cabo, eu era um bebê, tinha a questão de resguardo na época, né? Ela de resguardo e um bebê em cima de uma cama, lá, uma casa bem pequena, lá na prainha, quando ela ouviu dizer, uma vaca louca, olha a vaca louca. E eu estava ali, a sala conjugada com o quarto, né? E aí ela foi e travou a porta. Quando ela travou a porta, a cabeça da vaca na porta, ela falou. Assim que ela travou, a vaca deu uma cabeçada. E eu estava ali, era um bebê, em cima da cama, ia entrar na casa. Imagine o que não faria, né? Aí eu achei interessante. Fiquei tão animado com aquilo, eu lembrei o seguinte. Quando eu era bebê, eu não podia fazer nada, né? Não podia nem correr da vaca, né? Quer dizer, um bebê, como é que corre da vaca? Não podia enfrentar, apanhar alguma coisa, né? Nada. Alguém me defendeu ali. O Senhor me defendeu. E cuidou da minha vida. Por que agora eu posso fazer alguma coisa ainda posso orar, posso correr, eu vou ter medo. E assim aconteceu com você também. Um dia você foi um bebê indefeso, como tem talvez alguns bebês no berçário, não é? Quem guardou a sua vida até hoje, para você estar aqui? Então, para que tanto medo? A gente fica com tanto medo, se quando a gente não podia fazer nada, e os pais, por mais cuidadosos que nós sejamos com os nossos filhos, sempre a gente erra em alguma coisa. Quem trouxe você até aqui? O Senhor. Mas aí a figura do pastor, parece que fica pobre. Davi, ele quer falar mais coisas sobre Deus ainda. E aí ele vai mudar a metáfora. Então, no versículo 5, já muda a metáfora. Já não é Deus como pastor, mas é Deus agora como maravilhoso anfitrião. E Davi sabia muito bem o que era isso, porque ele era rei de Israel, acostumado a receber pessoas, a honrar pessoas importantes. Ele morava num palácio, era rei, então ele recebia pessoas. Aí ele vai dizer o seguinte, Deus é o meu anfitrião generoso e bondoso. Olha o versículo 5, que ele vai dizer. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Deus me recebe como um banquete. Ele vai dizer isso, né? Mudou a metáfora aqui, a figura. Deus agora é o meu anfitrião que prepara um banquete para mim. Né? Já não é ovelha mais. Então é aquela... Você vai receber alguém na sua casa, né? Convidou para uma refeição, aí você se prepara para isso. E alguém... Eu convidei uma pessoa, ela é muito querida para mim, e eu vou fazer o melhor para essa pessoa. É isso que ele está dizendo. Deus é o meu anfitrião. E ele prepara, então, um banquete à vista dos meus inimigos. Essa é uma questão. Então, Davi tem muito essa questão, muitos inimigos. Ele tinha muitos inimigos. Muitos inimigos. Mais uma vez, o seu sogro era seu inimigo. Haviam povos, como os filisteus também, que eram inimigos de Israel. Então ele diz, preparas um banquete perante mim na presença dos meus inimigos. Ele está dizendo o seguinte, os inimigos, eles querem me destruir. Mas Deus, ele humilha os meus inimigos, né? Ele faz com que os meus inimigos me vejam tão abençoado e eles ficam olhando de longe. Essa é a ideia. Tão abençoados e ficam olhando de longe. Quando eu pensei nisso, eu pensei numa figura assim, vai sair uma promoção no seu trabalho, alguém vai receber, e aí tem muita gente lutando para ter uma promoção, vai sair só para um, e tem gente puxando o seu tapete, falando mal de você, com alguém para você não ter aquela promoção, e de repente a promoção sai para você que nem correu atrás, nem ficou tão preocupado, saiu para você.
e as pessoas que estavam contra você ficam olhando, chupando o dedo, e você foi honrado. Eu lembrei também da história de Mardoqueu e Amã. Não é isso? Amã queria matar Mardoqueu, lá no livro de Esté, e no final, Amã é obrigado a honrar Mardoqueu. É como se Deus preparasse um banquete para ele na presença dos seus inimigos. Então, uma outra coisa que ele diz: tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo. Então, a ideia o Senhor me quer muito bem na sua casa. O contexto da época, uma pessoa, quando era bem-vinda a uma casa, colocava um óleo perfumado sobre a cabeça da pessoa, dizendo: você é bem-vindo aqui. Então, tu me honras. Como é bom, que bom você está aqui na minha casa, né? Tem um banquete preparado, mas também tem um óleo sobre a cabeça, perfumado, que está dizendo assim: eu estou satisfeito em ter você aqui. Então Davi está dizendo assim: Deus é aquele que é o meu anfitrião, Ele me recebe bem, Ele me quer bem, Ele me quer com Ele, Ele me honra, e o meu cálice transborda. É um vinho, né? Cálice transbordando de vinho simboliza assim a alegria, e dá a ideia assim, quando o cálice vai ficando vazio, ele, mais uma vez, a pessoa enche. Então, tem pessoas que são tão maravilhosas na casa, que fazem isso com a gente também, né? Então, fica preocupado com... Você vai almoçar numa casa, e a pessoa fica preocupada dizendo: eu acho que você não está comendo bem. E a pessoa quer, de todo jeito, que o seu copo esteja sempre cheio, o seu prato também. Quando você esvazia, a pessoa vai lá e coloca. Tem gente que vai lá e serve de novo, né? Não é porque a pessoa quer te agradar. Então Davi está dizendo o seguinte: eu me sinto assim. Eu me sinto assim. E aí, são essas duas figuras. E aí nós temos o versículo 6. Nós vamos terminar versículo 6. Quando ele diz assim: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Ele conclui assim: eu tenho certeza que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Existe uma diferença de bondade para fidelidade aí. A bondade de Deus é a bondade assim que Deus, aquilo que Deus dá para todo mundo. Deus é bom para todos, para todas as pessoas. Então Deus bom para todos. Hoje em Macaé, Deus deu oxigênio para todo mundo. O sol brilhou para todos. O mar de Deus, Deus deu para todos. Para aqueles que amam a Deus, para aqueles que desprezam a Deus. Para aqueles que creem nele, para aqueles que dizem que não creem em Deus. Deus é bom para todos. Nesse exato momento, Deus está dando o vento que Deus manda para todos. Isso é a bondade de Deus. Então Deus é bom para todos. Mas aí vai usar a palavra fidelidade ou misericórdia. Mas a misericórdia, que é o amor leal de Deus, o amor inabalável, o amor que não falha, isso Deus dá só para os seus. Tem uma bênção chamada uma bênção comum para todo mundo, mas esse texto diz: sei que a bondade que Deus dá para todo mundo, mas a fidelidade dele, que é um amor especial de Deus para com o seu povo, aí não são todos que desfrutam isso. Não são todos que desfrutam. Quem desfruta isso é aquele que é para o seu povo, aquele que está em aliança com ele, não é isso? A Bíblia diz que o povo de Deus é abençoado com isso. E aí ele vai dizer que isso me acompanharão todos os dias da minha vida. Esse acompanhar todos os dias da minha vida é uma palavra muito difícil de ser traduzida no hebraico. Sei que a bondade e a misericórdia me cercarão, me perseguirão. É uma palavra difícil do hebraico. Porque a ideia aqui é de um inimigo perseguindo o outro. E um inimigo implacável, que não vai abandonar, não vai deixar o outro de jeito nenhum. Vai persegui-lo, para onde ele for o inimigo vai. Essa é a ideia. Eu acho que na história de Abner, nós temos uma história assim. Não é? Não é isso? O Abner chega a falar, ele é perseguido por uma pessoa,
e o Abner diz, olha, sai, não faça isso. E ele está lá, e o Abner está aconselhando a pessoa a se desviar, não é isso? E aí depois o Abner tem que matar esse perseguidor. Não é? Mas a ideia é algo que ele não vai, de maneira nenhuma, vai te deixar. E uma vez eu fui apanhar uma ovelha, tinha uma ovelha nossa aqui machucada, né? Estava machucado. E aí, membro aqui da igreja, um rapaz aqui da igreja, e tinha um jogo de futebol lá no Rochão, no Zé Rocha. Então, ele estava com a perna quebrada, eu falei, eu vou buscar, ou perna, ou pé, não sei. Eu vou buscar esse rapaz, peguei o carro, fui. Chamei, ninguém atendeu. Tinha uma casa na frente, e a casa dele era dos fundos, e tinha um corredor, e entre uma casa e uma outra tinha uma área. Tudo da mesma família. Aí eu chamei, ninguém atendeu. Falei, gente, o que é isso? Dando a hora, né? Eu querendo jogar, jogava muito bem, o time dependia de mim. Vocês estão rindo? Depois eu vou pedir, tem testemunha aqui, eu tenho testemunha que dependia, né? Aí, abri o portão de ferro, né? Abri e tinha cadeado, entrei. Tudo tranquilo. Meu amigo, quando eu cheguei entre uma casa e outra, tinha um fila do meu tamanho, inteligente, ele não era como ovelha, não, inteligente. Ele esperou eu entrar e quando ele me viu, ele partiu em cima de mim. Enorme o fila. E eu me lembro, mas ele, graças a Deus, desajeitado, né? Mas eu lembro da respiração dele no meu calcanhar. Entendeu? Para um lado, eu corria para um lado e o fila, entendeu? E eu driblei ele várias vezes, né? Estava magrinho, né? Na época. Tinha 55 quilos, né? Mas era osso puro, é tudo que ele queria também. Aí, driblava, e para um lado, mas ele não me deixou de jeito nenhum. Aí chegou o irmão com a perna desesperado. Aí eu peguei ele e joguei em cima do fila, né? Que ele era o dono, né? Joguei ele em cima do fila e consegui entrar. Então, olha só, a ideia é essa. Poxa, pastor, a ideia é essa. É de um fila, de um pitbull que não vai deixar você. Mas olha só, mas não é coisa ruim, é para coisa boa. Sei que a bondade e a misericórdia, sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão, me perseguirão como inimigo todos os dias da minha vida. Ou seja, Deus não... Ele é o seu pastor, Ele é o seu anfitrião, Ele é o seu guia, Ele é aquele que te protege, Ele é aquele que providencia. E outra coisa, Deus não vai deixar você. Ele vai perseguir todos os dias da sua vida. Bondade e misericórdia não vai faltar para você. Vai te perseguir. Você pode até tentar fugir disso, não consegue. Você não vai conseguir fugir de Deus, nem da bondade e nem da fidelidade dele. Até o final da sua vida, Deus vai ser bom para você e Deus vai ser gracioso, misericordioso com você. Você não consegue escapar mais de Deus. Que coisa boa. É por isso que Davi termina dizendo o seguinte: e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Na versão antiga diz... e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A gente pensa no céu, né? Pensa no céu. A ideia não é essa, não. Enquanto eu viver, eu vou ao templo. No caso de Davi, eu vou ao tabernáculo. Eu voltarei à casa do Senhor, sabe para quê? Para agradecer a Deus. Para nós seria o seguinte: enquanto eu viver, eu vou me reunir com meus irmãos para adorar a Deus e para agradecer a Deus. Porque Deus é o meu pastor, Ele é o meu anfitrião, Ele não me deixa, Ele não me larga, Ele me abençoa, Ele tem me sustentado, Ele tem me protegido. Nos dias mais difíceis, Deus não faltou. É Ele que ele guia o meu caminho e Ele não vai me largar nunca, Ele não vai me deixar. Ele não vai me deixar. Ele não vai desistir de mim, Ele não vai desistir de me amar. Por isso, enquanto eu viver, eu não vou deixar de adorá-lo e de exaltá-lo e de agradecê-lo. E assim termina o salmo.
Queridos, eu analisando a minha vida como Davi, eu não tenho a capacidade poética de escrever isso, mas Davi escreveu para mim, esse é o meu salmo, este é um dos meus salmos, né? Mas conta a minha vida. E eu sei que conta a vida de muitos aqui. Conta a vida de muitos. E se esse salmo ainda não conta a sua vida, você ainda, que coisa boa, né? Como Deus é generoso. Trouxe você aqui nessa noite para você se tornar povo de Deus, se arrepender dos seus pecados e você confiar em Deus como seu Senhor e seu pastor, como seu provedor e como seu amigo. Então, se esse ainda não é o seu salmo, pode ser a partir de hoje, pode ser um marco na sua vida, a partir de hoje. E quando você, de hoje em diante, analisar a sua vida, você vai dizer o seguinte, Deus. Porque uma coisa é o seguinte, você está aqui, se você ainda não tem uma aliança com Deus, se você não faz parte do povo de Deus, você não se arrependeu dos seus pecados, não entregou, você tem desfrutado da bondade de Deus, mas não da misericórdia. Tem bondade da misericórdia, da bondade sim, Deus tem sido bom para você, por isso você está aqui. Você vai dizer, Deus é bom, mas não tem desfrutado daquela bênção especial que Deus tem para com aqueles que se entregam a Ele e que se tornam seu povo. Essa noite é uma noite, de um lado, de gratidão, da gente lembrar a Deus, porque Ele é o nosso Senhor, mas é uma noite também de oportunidade para você se tornar um também, dizendo, não, eu quero ser. Deus está me chamando. Eu não consigo resistir mais. Como que eu vou resistir a esse amor? Eu não consigo resistir mais a esse amor. Eu quero, de hoje em diante, que Deus seja o meu pastor e o meu Senhor. E que Ele me guie. E eu vou obedecê-lo. E eu sei que Ele não vai me deixar. Até o fim da minha vida Ele não vai me deixar. E eu vou viver para glorificá-lo, para honrá-lo e para adorá-lo. Eu quero viver para a glória dEle, de hoje em diante. Quem sabe? Hoje é uma noite de gratidão, de lembrança, mas pode ser uma noite, ó Deus, um marco de salvação para a vida de outros. Que Deus nos ajude. Amém. Vocês podem ficar de pé? E aí um irmão nosso escreveu o seguinte, um pastor, nenhuma adoração surge de verdade sem o conhecimento de quem Deus é e de como Ele age na nossa vida e no nosso coração. Nenhuma adoração surge de verdade sem o conhecimento de quem Deus é e de como Ele age na nossa vida e no nosso coração. Esse salmo é o seu salmo. Se é o seu salmo, eu convido você, quem quiser, voluntariamente, uma irmã ou irmão, levantar a voz, de modo que todo mundo possa ouvir. E eu gostaria de encorajar você a dizer, Senhor, esse é o meu salmo. E eu quero louvar o Senhor, porque o Senhor é o meu pastor, e o Senhor é o meu anfitrião. O Senhor não tem me faltado nada. Provisão, direção, proteção, a honra, não tem me faltado nada, alegria na minha vida, bondade e misericórdia, porque o Senhor é que tem me suprido tudo isso. Valeu a pena um dia, quando o Senhor me chamou, e eu disse sim, sim, Senhor, eu vou seguir o Senhor, valeu a pena. Qualquer irmão, qualquer irmã, pode nos ajudar em oração, por favor.